O fim de uma era, foi isso que eu tava pensando quando eu saí da sala de cinema. E diferentemente dos outros James Bonds, esse aqui se conectou com um público de uma maneira muito mais forte. Então bora falar sobre o filme. 007 Sem Tempo para Morrer é o último filme do 007 com Daniel Craig no papel principal. E o mesmo conta pra gente que o James Bond tá aposentado, tentando aproveitar a vida, até que os fantasmas do seu passado voltam pra assombrar ele. E adivinha? Ele tem que voltar a botar o seu terno pela última vez. Vamos falar primeiro do que pra mim foi a melhor coisa desse filme, o Daniel Craig. Eu acho que esses 15 anos de interpretação desse personagem deixaram ele apenas melhor em ser o James Bond. O cara age com classe e estilo, o que não faz muito sentido na vida real, mas faz sim muito sentido quando a gente olha pro personagem James Bond. Parar no meio de um tiroteio pra beber um whisky de 30 anos. Ele é o James Bond, ele pode fazer isso. A bala comendo solta e ele ainda arruma tempo pra abrir a porta do carro pra mulher. Isso é ou não é ser James Bond? O swag dele, o estilo, as roupas, a classe com que ele interpreta esse personagem, eu diria que o Daniel Craig entrou nessa lista seleta de atores que você olha pra cara e lembra na hora de um certo personagem. Por exemplo, você olha pro Hugh Jackman e lembra de quem? Exato, eu não preciso nem falar aqui na câmera pra vocês. E eu tenho quase certeza que vai ter muita gente olhando pro Daniel Craig e lembrando quase instantaneamente do James Bond. E eu tenho essa sensação porque os produtores dos últimos filmes do 007 nesses 15 anos de Daniel Craig evoluíram muito bem esse personagem. Então, muito boa sorte pro próximo ator ou atriz que for interpretar esse personagem de novo. E eu digo boa sorte porque os outros 007s eram mais focados na vida de espião, no glamour, ficar com a garota bonita no final. E a diferença do James Bond, do Daniel Craig, é que eles mostraram pra gente o que tem por dentro desse personagem. O que essa vida de espião fez com ele e as cicatrizes que a mesma deixou dentro desse cara. E tocando nesse assunto rapidamente, o Daniel Craig disse algumas semanas atrás em uma entrevista que não gostaria de ver o James Bond sendo interpretado por uma mulher. Ele prefere que os produtores dessa franquia criem personagens bons o suficientes para atrair também outros tipos de público. E eu acho que ele já disse isso pensando na nova 007, que foi interpretada pela Lashana Lynch. Se os produtores não decidirem fazer um reboot total, eu acho que ela não só pode, como deve continuar nessa franquia. Porque ela foi ótima também. Quando ela precisou ser sexy, ela foi. Quando ela precisou ser durona, ela também foi, mas o que mais me chamou a atenção positivamente foi a relação entre ela e o James Bond. O James Bond é aquele funcionário que já viu de tudo, já fez de tudo, tem muita moral com o patrão e ainda por cima volta da aposentadoria para ajudar a empresa. Não que isso no Brasil valha de alguma coisa, mas enfim, você entendeu o que eu tô tentando dizer. A 007, por outro lado, é aquele soldado novo que sempre segue as regras ao pé da letra, o famoso leal bom no mundo do RPG. Aí você imagina a dinâmica dos dois. Um que por um lado parece que tá cagando pras regras e a outra que segue as mesmas ao pé da letra. Eu gostei muito dessa dinâmica entre os dois. E só um adendo, um personagem que apareceu bem pouco, mas quando apareceu eu fiquei de boca aberta, foi o personagem da Ana de Armas. Ela foi uma das melhores coisas desse filme. Ela foi inteligente, foi durona, foi sexy, foi tudo de bom. E tá aí, Hollywood, peguem esse exemplo quando vocês quiserem elevar um personagem feminino. Os caras fizeram isso aqui em 15 minutos. E o que falar do elemento mais importante do filme, que é a ação? Diferentemente de John Wick, por exemplo, que tem uma pegada mais realística nesse sentido, 007 Sem Tempo para Morrer também tem uma pegada realística, mas com muito mais classe. Porque a ação aqui é linda. Ver ele pulando de uma ponte com um cabo na mão, ou pulando com uma moto de um lado da mureta para o outro, e a trilha sonora para enquanto a moto tá no ar, é de abrir a boca. É difícil um filme fazer isso comigo, mas quando faz, eu tenho que parabenizar todos os envolvidos. Porque a ação envolve vários aspectos, como a cinematografia, música, som, coreografia, e todos esses aspectos se complementam muito bem aqui em 007 Sem Tempo para Morrer e dão pra gente o que é uma ação muito bem feita. E o roteiro também me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque pro filme ter 2h30 e não me deixar entediado ou ficar olhando pro meu relógio toda hora, é porque o negócio tá muito bom. E isso tudo fica muito mais surpreendente quando você vê que o filme não tem ação desenfreada toda hora. O filme ainda assim tem momentos mais relax, de desenvolvimento de personagens, de bastante diálogo, e eu diria que no final do filme você acaba se apegando a quase todos esses personagens de uma maneira muito forte. E eu digo quase todos os personagens porque o vilão aqui foi ok.
Aqui o personagem do Rami Malek tem um propósito e o filme consegue passar esse propósito de uma forma muito séria pro telespectador. E em contrapartida, não parece que o vilão tá ali só por estar ali no filme. Mas comparado aos últimos vilões de 007, parece que o personagem do Rami Malek não tem muito o que fazer, porque a arma que o 007 tá tentando parar parece ser muito mais séria do que o vilão. Vocês entendem o que eu tô tentando dizer? E o filme deve fazer isso, passar essa seriedade do plano do vilão pro telespectador, pra não parecer que o vilão tá ali só por estar. Mas fazendo isso demais, aqui em 007 Sem Tempo Pra Morrer, parece que o vilão ficou de plano de fundo, sabe? O que não é muito legal. Mas no geral, achei essa despedida do Daniel Craig como o 007 muito boa. E depois do filme eu fiquei pensando, será que esse é o melhor filme que o Daniel Craig já fez com o manto do personagem? Eu diria que não. Mas o mesmo tem um roteiro e ritmo muito bons, a ação por vezes é de abrir a boca, e o filme ainda assim consegue dar espaço para vários personagens brilharem, mesmo dando pouco tempo de tela para os mesmos, e ainda assim consegue focar na estrela principal, que é o James Bond. E é por tudo isso que a minha nota para 007 Sem Tempo Para Morrer é um 9. E eu diria que esse filme me deixou com um gosto amargo na boca, porque quando eu saí da sala de cinema eu fiquei pensando, não, eu não quero que o Daniel Craig se aposente desse papel, ele é muito bom sendo o James Bond. Mas depois que eu fiquei parando para pensar nisso, eu sei que ele fez a coisa certa. Mas e você já viu o filme? Gostou dessa despedida do Daniel Craig como 007? Me diz isso daqui nos comentários e, como sempre, não se esquece, deixa aquele like, clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente. Se inscreve aqui embaixo, pô. É rapidinho. E meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.